Tá gravando. Ah, Aqui fala que tá gravando. então tá gravando. Oi, gente. A gente resolveu fazer nesse modelo de gravação, porque na outra semana, né? Foi terça, eu acho, ou quinta, não lembro. Acho que foi. A gente tentou fazer uma live e o Instagram, não sei se foi a minha conexão, acho que foi a minha conexão, deu algum bug e a gente não conseguiu terminar. Bom, eu sou a Flávia, convidei a Maísa, que tá lá do outro lado do mundo, na Tá de Austrália, noite aqui, ó. Dia-noite. para falar sobre esse tema. Isso surgiu a partir de uma conversa que a gente estava tendo. E aí surgiu o tema como a gente pode se amar por inteiro. Quer dizer, como a gente pode se amar do jeito que a gente é, né? Que na verdade é a mesma coisa. Mas foi um tema que a gente criou a partir das nossas experiências, do que a gente tem experimentado na nossa jornada pessoal e em contato com os nossos clientes também. E fiquei muito feliz dela ter aceitado e muito frustrada quando o Instagram deu esse pau e a gente não conseguiu fazer a live. Mas estamos aqui pensando em estratégias e resolvendo, né, os problemas. Talvez se não tivesse dado esse problema, a gente não tava fazendo esses outros formatos, ó, era pra ser. E essa é uma parte que eu tenho que admitir que eu tenho, que é essa que fica muito frustrada quando alguma coisa sai do script. Então é uma coisa que já vai me trabalhando também. E aí, bom, é um prazer ter a Maísa aqui. Eu acho ela uma pessoa, como eu falei da outra vez, né, na live. Eu acho que a forma como ela explica o conteúdo é muito didática e é um conteúdo que é abstrato a gente falar da gente, dos processos que acontecem internos. Às vezes a gente fala de uma forma como se existissem lugares dentro da gente. E eu acho que quanto mais didática a gente for, mais racional, no sentido de conseguir organizar as caixinhas, assim, a gente consegue passar para o outro tanto o que está acontecendo, quanto o que a gente está aprendendo também. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, antes para o pessoal te conhecer, o pessoal daqui, né, do... Oi, povo! Então, tô trabalhando como life coach. Eu me dei esse nome de life coach intuitiva, porque eu ando entrando muito em contato com a minha intuição e às vezes eu tô na sessão e eu falo assim, ai não, ainda tem alguma coisa, sabe? Que ainda não preciso fazer mais alguma pergunta, ainda tem alguma coisa que não veio pra tona. E aí eu começo a fazer pergunta e vem. Então eu comecei a me dar o nome de life coach intuitiva. Hoje eu tenho trabalhado exclusivamente com mulheres. Eu também estou tocando círculos de mulheres aqui em Sydney. Em agosto, setembro estarei aí no Rio e farei alguns círculos aí também. Pretendo, né? Vamos ver como é que a agenda vai ficar. E eu gosto muito de falar sobre autoestima, sobre amor próprio, que foi uma jornada tem sido uma jornada muito longa para mim, né? Eu sempre batalhei muito com isso, sempre tive autoestima muito baixa. E hoje em dia eu me considero muito bem-sucedida para estar nesse ponto que eu cheguei hoje internamente, de me colocar em primeiro lugar assim na minha vida. Eu falo que hoje nada abala a minha decisão de me colocar em primeiro lugar, de cuidar de mim, e que isso hoje é muito flexível, porque antigamente eu também trazia uma rigidez muito grande para isso. E eu achava que eu tinha que fazer certas coisas, eu tinha que estar fazendo academia, eu tinha que estar fazendo não sei o que, eu tinha que estar comendo XYZ. E hoje eu me permito muito mais flexibilidade em relação a cuidar de mim e ao que isso significa a cada momento. Eu falo que eu não tenho mais rotina para o que isso significa. Eu aprendi a me conectar comigo e me perguntar, beleza, o que é que eu preciso agora? O que está mais coerente comigo nesse momento? Eu falo, é ficar o dia inteiro vendo Netflix? Então é isso que eu vou fazer. É muito incrível esse movimento de voltar para a gente, essa volta, para o que é mais importante, que é o que a gente está sentindo naquele momento. Porque aí a gente sai daquela ilusão, daquela fantasia de ter que chegar em algum lugar. A gente já está onde a gente tem tudo, a gente pode se abastecer de todas as formas, né? E alimentar o nosso ser é algo que eu acho que é a única forma da gente encontrar realmente a felicidade na nossa vida, a paz interior, porque a gente está respeitando quem a gente é.
A gente está encontrando sentido e fazendo, mesmo que a gente não concorde, isso é o que eu acho mais legal, que a gente não concorde com aquela pessoa, por exemplo, preguiçosa que resolve naquele dia ficar vendo Netflix sentada Sim. e deitada e é isso aí, né? Sim, a vozinha julgadora ainda vem, tá, gente? Não é uma coisa assim pacífica do jeito que vocês estão achando, não, do jeito que eu tô falando plena aqui, não é bem assim, não, tá? Ainda vem uma vozinha julgadora que fala assim: o que você vai fazer? O dia inteiro vai ficar vendo Netflix? Você tinha que estar trabalhando. Eu falo: cala a boca, agora eu vou ver Netflix. Porque a gente se cobra para ser de uma determinada forma. E eu acho que o que acontece muito é que a gente começa a se julgar quando a gente sente uma vontade de fazer uma coisa, a gente se julga. Se aquilo ali está dentro do nosso julgamento de ok, a gente aceita e faz. E se não, a gente fica se condenando e a gente abafa essa nossa manifestação, essa vontade de fazer alguma coisa. E com isso a gente vai se amortecendo ao longo da vida. Porque disseram que a gente não pode ser egoísta quando a gente quer comer o biscoito escondido. Disseram que a gente não pode ser arrogante quando a gente se acha bom em alguma coisa. Isso é sinal de arrogância. E aí a gente, a partir O famoso vagabundo quando não tá fazendo nada. Eu ouvia muito isso quando eu era criança. Esse negócio de ficar fazendo nada é coisa pra vagabundo, pra quem não tem o que fazer. Eu falava: Jesus amado. E essas experiências, elas marcam muito, porque elas vêm da nossa família, do nosso núcleo familiar principal ali, e vem com uma força muito grande, né? O que é? Eu não quero ser egoísta, eu não quero ser um vagabundo. Sim. E aí você começa a não respeitar mais as suas vontades para pertencer a esse grupo, que é o grupo mais importante, né? Inicialmente, acho que sempre vai ser, mesmo quando a gente se desentende, de alguma forma a gente vai sempre buscar pertencer. Então, a gente faz loucuras com o nosso ser para fazer parte de um grupo. Sim, tudo começa ali, depois vem também o que eu gosto de chamar do consciente coletivo, né? Que também tem as palavras do consciente coletivo, que a gente vê em TV, em novela, sei lá, no trabalho, nos grupos que a gente conversa, a gente começa a ir pegando também essas vozes que fazem parte do consciente coletivo e que formam um certo padrão de pensar, assim, da sociedade de modo geral, além da nossa família, né? Quando a gente começa a sair daquele ambiente familiar, também começa a somar essas coisas do consciente coletivo. Sim, e aí chega um dado momento que você se perde. O que eu sou? Porque a gente começa a construir imagens mentais do que deveria, do que não deveria, junto com todas essas percepções do inconsciente coletivo, que é uma coisa meio invisível, porque é da sociedade, mas você não sabe direito como que isso te pressiona, você vai aprendendo. Sim. E a sua família, e depois uma pessoa que é o seu parceiro de vida, sua parceira de vida, e aí você depois tem, sei lá, a igreja, o mestre, os professores, milhões de vozes que vão formando essa massa crítica até dentro de você. Total, a gente começa a internalizar essas vozes exteriores todas e passa a ser a nossa voz também. É engraçado que hoje eu falo: nossa, gente, essa voz que tá aqui, com esse monte de julgamentos, nem é meu, gente. Se eu peguei de algum lugar, tá aqui dentro. E isso é muito... Eu acho que o processo começa a ficar mais intenso quando a gente começa a separar essas vozes. Sim. Elas vêm, e aí você fala: peraí, isso aí é da minha mãe, não tem nada a ver comigo agora. Quer dizer, em algum nível tem, né? Porque tá ali. Mas não tô a fim de seguir essa voz. Agora eu tô a fim de respeitar essa minha vontade, essa minha... esse meu impulso, enfim. Eu achei legal isso que você falou, da gente se perder nesse processo, né? Porque foi bem isso que eu senti mesmo quando, assim, eu não percebia, né? Era inconsciente. Eu tava tão presa nessas coisas que eu achava que deveria ser por conta do que os outros me falavam, que quando eu comecei esse meu processo de desenvolvimento interno, né? Comecei a trabalhar e olhar para dentro e ver tudo que eu carregava aqui dentro,
bastou fazer os 2 primeiros treinamentos lá que eu já fiquei assim, Jesus amado, eu me olhava no espelho todo dia e eu falava, eu não sei mais quem é essa pessoa. Cada dia eu me via uma pessoa diferente no espelho e era assustador e bom ao mesmo tempo, que eu não queria mais ser aquilo que eu era. Ao mesmo tempo que eu não me reconhecia nada, sabe assim, quando você se olha no espelho e não reconhece mais nada, você fala, caralho, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Bota um xizinho no palavrão. E eu falei, gente, quem é isso? Todo dia eu olhava no espelho e eu vi uma coisa diferente, porque eu fui desapegando, eu vi que eu precisava desapegar tanto daquilo tudo que eu tinha construído, que eu achava que era eu, e que eu falava, meu Deus, nada daquilo era eu, nada era eu, viu? Foi meio louco, assim, porque foi um processo meio rápido, né? A pessoa gosta das coisas meio rápido. E é muito incrível quando você fala essa coisa do não se reconhecer, porque é o ego que começa. Na minha cabeça vem a seguinte imagem: a gente começa a se fragmentar, no sentido de separar o que está, essa massa toda de informação e de experiência, e aí a gente começa a abrir espaço, que é o que eu entendo como expansão da consciência. A gente vai abrindo espaços dentro da gente e vai conseguindo separar o que é meu, o que é do outro, essa parte julgadora. E aí eu começo a entender que eu, primeiro, não sou uma coisa só, sou um mundo de coisas dentro de mim. E também percebo que eu não preciso me formatar em nenhuma caixa. Não preciso fazer sentido para a sociedade ou para quem quer que seja, nem para mim mesmo. E aí que eu acho que é quando a gente começa a se sentir mais livre para poder realmente experimentar quem a gente é. Porque eu não sei tudo que eu sou. Amanhã eu posso acordar com vontade, sei lá, de fazer uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca senti vontade de fazer. E respeitar isso é muito libertador, porque aí você começa a realmente entrar em contato com o que importa. Sim, total. Né? Viver uma vida do jeito que você quer realmente construir. Eu acho que começa isso, você começa a se incomodar com as caixinhas que você se colocou. Primeiro você tem que perceber que você se colocou dentro de caixinhas, acho que esse foi o primeiro passo. Quando eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a perceber que eu me botava dentro de muita caixinha. Eu falei, nossa gente, que coisa louca isso, tô me botando nessa caixinha aqui, eu tô presa ali tem tanto tempo que eu já nem sei mais o que eu sou fora daquela caixinha. Então vamos lá, né, vamos começar a dar uma pisadinha para fora dessa caixinha pra gente ver o que acontece. E depois que a gente percebe que a gente se coloca dentro das caixinhas, a gente começa a falar, eu não gosto daquela caixinha ali, mas tudo bem, né? Às vezes eu vou me colocar ali dentro. E acho que é aí que começa a gente ver essas partes que a gente não aceita tanto, aquelas caixinhas que a gente se coloca ali dentro e a gente não gosta de estar ali dentro e cria essa separação que a gente rejeita quando a gente se vê dentro daquela caixa. A gente não quer nem ver quando a gente faz aquilo, a gente finge que a gente nem tá lá dentro. E não quer olhar para aquilo. E é aí que começa a gente a criar ódio, né, ou raiva pela gente mesmo. Porque se a gente não se permite navegar por entre as caixinhas sem ter que ficar dentro de nenhuma delas, eu acho que é aí que começa a criar essa sensação forte de separação do que a gente realmente é, e a gente começa a se apegar apenas às caixas que a gente gosta de estar dentro, né? E aí que começa a gerar essa briga dentro da gente, que a gente fica brigando com a gente mesmo. Fala, quando a gente tá brigando com a gente mesmo, é porque a gente ainda tá muito preso na caixinha. Sim, e nessa necessidade de ser alguma coisa, que é como se a gente pode deixar todas as caixinhas abertas e navegar e andar por elas, e hoje eu entro aqui, entro ali, e vai conhecendo os mundos mesmo que existem dentro de você. E quando você começa a fechar uma caixinha e botar em algum lugar, tipo, isso eu não quero, que foi o que você falou, começa, em algum momento, essa parte vai querer se manifestar, e se ela não se manifestar, se você não der voz, vai sair por algum lugar. Sim. Ou você vai se descobrir com algum problema relacionado àquela questão, ou você vai encontrar muitas situações na sua vida que vão te levar para aquilo, porque eu sempre falo isso, assim, que a vida quer que a gente evolua. Eu não sei qual é o sentido direito, mas ela quer que a gente cresça. E as oportunidades que vêm para a gente são para a gente realmente entrar em contato e ter a possibilidade de aprender e dar um próximo passo, né? Isso é uma certeza que eu tenho. Então, não é de sacanagem que a gente está sendo confrontado com aquilo que a gente não gosta.
É porque a gente veio aqui para isso, na vida, no mundo, na existência, independente da nossa religião. A gente veio para evoluir. E, Total. e as experiências são isso, elas vêm com essa ideia. E a gente realmente não consegue se amar enquanto a gente não olhar para tudo que a gente é. E principalmente Sim, amar o que a gente não gosta na gente. Respeitar. sim, Porque aí a gente entra num espaço de não julgamento do que é. Não tem bom e ruim, apenas tem o que tem aqui. E, sim. e aí eu começo uma nova consciência sobre mim. O que não significa que algumas pessoas, nos meus processos, assim, elas falam, mas se eu aceitar que que eu tenho raiva, eu tô dando voz a uma coisa que é ruim. Sim, eu ouço muito isso também. As pessoas têm medo de aceitar essas partes com medo de que aquilo comece a ser predominante, né? Aquela coisa, mas se eu aceitar, significa que eu concordo e que aquilo ali vai ficar ali, e não pode. E até escrever, né? Que nos meus processos eu falo muito assim, escreve sobre isso, para você não jogar no outro, para você não uma raiva, um acesso de raiva. Não tem problema sentir. Talvez o problema seja você jogar na conta do outro. Então, se você conseguir trabalhar em você para você chegar no outro com um outro jeito de falar, você está Sim, conseguindo fazer. O que não com significa, se você certeza. tiver também der um escândalo, você tem que se culpar depois. Aconteceu. Você vai organizar para que isso não te atrapalhe e também não atrapalhe o outro. Mas eu Mas, acho que essas manifestações muito exageradas acontecem justamente quando a gente ainda não aceitou. É isso que eu faço o melhor para explicar para as pessoas, de que é o contrário do que a gente acha que vai acontecer, que acontece. Quanto mais a gente nega e a gente procura reprimir aquilo e não deixar aquilo se manifestar, mais aquilo vai tomar o controle de tudo quando vem, né? Porque se a gente aceita, significa que a gente vai olhar para aquilo. Quando a gente olha para aquilo, a gente consegue ter maior controle sobre como a gente vai responder aquilo quando aquilo vem. Então, é o oposto do que as pessoas acham que vai acontecer. sim, porque você sabe, você conhece, e aí você permite olhar e reconhecer mesmo. E aí, não, agora beleza. E aí você começa a perceber o que acontece antes para que aquilo seja ativado em você, para que aquilo, de alguma forma, dê o start, né, dentro de você. E aí você fica mais íntimo daquela parte ali, que eu acho que quando começa a ficar mais divertido a história, assim. Porque você sai da resistência do que é você, e você passa assim, beleza, eu não gosto muito disso aí não, mas vamos lá. O que você tem para me dizer? E aí você vai aprendendo. E você percebe que você construiu essas estratégias, esses comportamentos, para se defender do que você entendia que eram perigos na sua vida. Então você tem Sim, que honrar muito essas partes, porque elas te fizeram chegar até aqui, né? exatamente. De alguma forma são. Eu falo de alguma forma porque eu não sei se a gente hoje consegue dizer que alguém é são, né? Nesse mundo louco. Mas a gente chegou aqui. Então a gente tem que honrar essas partes e, e começar mesmo esse trabalho de pegar a intimidade. Ontem eu fiz uma leitura que eu achei super interessante, uma informação que veio, que ela disse que na construção da personalidade dela, ela em algum momento, ela entendeu que ela, conscientemente mesmo falando, ela teve vontade de fazer, de quebrar paradigmas. Então, tudo que ela via que as pessoas faziam de forma padronizada, ela queria fazer diferente. E aí ela saiu na construção desse personagem de forma consciente, realmente uma pessoa que quebrava padrão, a feminista, muito revoltada com tudo. E ela construiu um padrão de quebrar o que era comum assim da sociedade. Uhum. E aí ela disse que em algum momento mais madura, assim, ela começou a perceber que aquela construção era uma construção, não era ela de Sim. verdade. Por Não mais que a era gente uma, goste daquela construção, ainda assim é uma construção.
Sim, a construção, quando a gente está indo muito contra algumas coisas nossas, a gente gasta muita energia para sustentar Sim. aquela ideia. E aí ela falou, eu passei a minha vida assim, suando para construir aquela pessoa que era toda diferentona, não queria casar, não queria ter filho. E aí eu cheguei agora e eu percebo que talvez eu queira casar, talvez eu queira ter filho, mas eu fiquei tanto tempo naquele lugar que hoje eu tenho dificuldade de me reconhecer desse jeito e aceitar. E aí a gente conversando depois, assim, eu falei, e talvez você nem queira mesmo casar, mas a construção que foi feita atrapalha você ver o que você realmente quer. Exatamente. A gente só consegue entender essa resposta quando a gente começa a criar esse processo de essa palavra é difícil, desidentificação com essas coisas que a gente criou pra gente, né? E eu falo que, assim, eu acho que é mais fácil quando a pessoa faz isso para as partes que ela não gosta, né? De certa forma. Eu acho que é muito difícil a pessoa entender que para as partes que ela gosta, isso também pode ser limitante e um problema de vez em quando. Isso eu vejo que é um desafio maior de explicar para as pessoas, porque a parte que a gente não gosta de falar, é mesmo, isso daqui eu não gosto, eu entendo, não é. E aí aquela coisa, por exemplo, né, o rótulo que é muito comum é quando as pessoas carregam o rótulo de, eu sou uma pessoa boa. E a pessoa não entende, mas por que isso é ruim, gente? Eu sou uma pessoa boa, isso é ótimo, adoro esse rótulo de ser uma pessoa boa, significa que eu faço bem para os outros, não sei o quê. E eu trouxe um exemplo para explicar, bom, depende. Depende do que é ser bom para você. Ser bom para você tem uma listinha de coisas. E se tem algum momento que você tem um comportamento que vai contra aquela listinha de coisas, significa que você vai estar se julgando, e significa que você vai estar se punindo porque você não está sendo bom naquele momento, de acordo com o seu entendimento do que é ser bom. E aí você vai ficar se dando chibatada e se punindo, que você vai falar, puta merda, eu tenho que ser bom, eu não fui bom agora, eu não podia estar fazendo isso. E vai ficar com essas vozes dentro da cabeça, por mais que isso seja inconsciente, porque é muito inconsciente para muita gente. Tá tão apegado àqueles rótulos bons que não entende quando que aquele apego com aquele rótulo é uma coisa ruim, mesmo que o rótulo seja visto através de uma visão positiva. Sim, muito, muito, muito incrível a gente pensar como que a gente é um mundo mesmo, né? Um mundo de muitas coisas. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Da forma que a pessoa escolher, pelo caminho que ela escolher, eu acho que a porta de entrada independente de qual seja, ela leva a gente entra nesse caminho para realmente se sentir bem em quem a gente é. Eu acho que independente do objetivo pessoal de cada um, no fim das contas a gente chega a isso. Eu quero me sentir bem em quem eu sou, tá bem aqui. Eu acho que muitas pessoas começam nessa jornada, e aí eu tô falando por mim, né, e pelo que eu vejo também, porque eu tô sentindo um incômodo na minha vida de ser, isso aqui, alguma coisa tá estranha, eu tenho tudo, mas tem um sentimento aqui meio esquisito, que é um incômodo. E aí a gente dá o primeiro passo para começar um movimento diferente e entender o que está acontecendo. E aí a gente acha no início que vai ser muito fácil, porque as primeiras respostas são libertadoras e a gente fica se sentindo muito bem no processo. E aí, quando a gente vai aprofundando, a gente vê que tem outras camadas, que tem outras questões mais complexas, que a gente cristalizou muito, que a gente escondeu muito, e por conta de dor, né? E aí a gente começa a entrar nos lugares meio incômodos, mais incômodos às vezes do que quando a gente começou. Exatamente. Mas a gente também vai se sentindo mais liberto, que aí hoje você consegue se respeitar e falar, bom, hoje eu vou fazer isso, porque o meu ser está querendo. E é o que eu posso fazer hoje. Eu falo que nada disso é obrigatório. Tudo isso é escolha. Ainda assim, depende do que a gente quer ter na nossa vida, né? Porque eu vejo que certas pessoas fazem essa primeira camada, que é a camada que te traz aquele bem-estar, e aí para ali. Porque fala, pronto, já tô bem, já tô me sentindo super melhor, tá ótimo, vou mexer mais pra quê? Tá bom do jeito que tá.
Mas depende, né, do caminho que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. Eu tinha uma sensação de que eu queria mais para minha vida, de que ali ficar ali não estava bom, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Tinha uma ânsia de continuar me aprofundando nesse caminho, por mais que o lugar que eu tivesse naquela etapa inicial tivesse muito bom, eu sentia vontade demais, era uma coisa que, tipo, não tem mais do que isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu fui aprofundando e foi doendo cada vez mais, porque começou a acessar essas coisas que estavam muito cristalizadas. E às vezes a gente pensa, ai, que merda, eu devia ter parado lá naquele pedaço que estava bom. Mas aí a gente vai entendendo, conforme a gente vai superando, o porquê daquilo ali tá vindo para a superfície, né? O que aquilo vai te proporcionar uma vez que você superar aquilo. Eu tinha uma visão grande para minha vida. Talvez você esteja bem onde você está e você não quer mudar mais nada e tá tudo bem também, sabe? Não é obrigatório você querer aprofundar do jeito que a gente está falando que dá para fazer aqui, que todo mundo dá para fazer isso, mas não é que todo mundo tenha que fazer isso, né? É uma escolha de cada um. Eu já tive um julgamento também em relação a isso. Todo mundo tem que fazer isso, tem que passar por isso. Eu falo, não tem que, né? Dá para ficar onde a pessoa está, se a pessoa está bem com isso, mas é entender que se a gente não faz esse aprofundamento, as chances são grandes de que a gente esteja projetando muitas coisas do lado de fora e não aceitando muitas coisas do lado de fora, porque a gente também não aceita aquilo dentro da gente. Então, assim, talvez a gente afaste algumas pessoas perto da gente, talvez a gente tenha alguns conflitos com algumas pessoas. A gente vê muito essa questão do que a gente não trabalhou dentro da gente através dos relacionamentos, né? Eu falo que é fácil a gente entrar numa vibe de espiritualidade. Agora eu sou espiritualizado, vou viver isolado no meio de várias pessoas, em cima de uma montanha. Aí você não vai ver as coisas que você precisa trabalhar, porque assim, é através dos relacionamentos que a gente vai vendo os reflexos, né? Eu falo que tudo parece que é um espelho. A gente vai vendo os reflexos e tudo que incomoda do lado de fora tá mostrando pra gente alguma coisa que a gente tem que olhar dentro da gente. Porque por que eu tô me incomodando com aquilo? Eu hoje faço muito esse questionamento. Bateu alguma coisa, eu me incomodei, eu já paro e falo, opa, por que eu tô me incomodando com isso aí? Tem alguma coisa que... É a pista, né, que te dá, que você... eu gosto de pensar na vida como a maior escola de autoconhecimento. Então, Total. todo mundo, independente de buscar esse processo conscientemente ou não, já está vivendo. Porque você está aí sendo colocado, Exato. testado o tempo todo, você tem que trabalhar a paciência, você vai pegar sempre a fila maior, né? A fila maior. E então, só que algumas pessoas escolhem conscientemente entrar nesse processo e se aprofundar mesmo no próprio ser e nas dinâmicas internas. E é disso que a gente está falando, né? De você escolher, fazer essa escolha mesmo de, beleza, vamos entrar aqui. E você tem alguns momentos que você realmente tem vontade de voltar para aquele lugar seguro ali, que era gostosinho de ficar, e você fala, ai meu Deus, por quê? Mas também, eu gosto de pensar no processo como uma espiral. A gente vai passando e vai vivendo aquelas camadas, é uma espiral para cima, na verdade. Então, você passa por uma dinâmica que pode ser que ela continue em algum nível, mas você sempre está num ponto acima. Quando eu falo um ponto acima, não é um ponto melhor, é um ponto com mais consciência, mais aberto, assim, para conseguir se ver separado. Sim, às vezes não parece não, tá, gente? Às vezes parece que a gente retrocedeu 50 milhões de passos, mas no fundo a gente tá indo para cima. Ai, mas é muito libertador. Eu acho que essa é a palavra que define, assim, que a gente vai se tirando aquele peso de ter que ser alguma coisa. E aí que é engraçado que parece que eu me vejo até mais magra mesmo quando eu olho no espelho, quando eu supero alguma coisa muito, aquela burocracia, assim, que você fala, caraca, cara, que era isso? Aí eu me olho no espelho, parece até que eu emagreci de verdade. Eu falo, nossa, gente, que doideira. E eu comi pra caraca essa semana, não emagreci não, tipo... Mas às vezes, energeticamente, a gente emagrece mesmo. Sim. Tem um processo lá em Piracanga, que é um processo de 21 dias. E você fica sem comer, você fica 7 dias sem beber água, e depois você fica sem comer até para completar 21, né? E em alguns casos, depois da partilha, todo dia tem uma partilha. Depois da partilha, as pessoas se pesam antes da partilha e depois. Antes da partilha, elas estão 1 quilo mais pesadas, elas saem
um quilo mais leve. Olha que... E sem comer nada, então não tem como ser a comida, né, no caso. Exato. A gente realmente perde peso por conta desses pesos psicológicos que a gente carrega, uma coisa muito louca, assim, porque eu falo que nessa jornada parece que eu tô comendo sempre a mesma coisa, mas eu fui emagrecendo, que é tanta coisa que eu fui deixando para trás. É uma coisa muito doida. Meu rosto muito mais fino hoje em dia. Eu falo, nossa, gente, que doido. Não tô fazendo dieta, não tô fazendo nada, gente. Assim, tá indo mesmo embora esse peso todo que a gente tá carregando. Mas a gente vai tirando as camadas, né? E aí a coisa vai ficando mais eu, assim, mais Sim. o meu próprio corpo. Eu acho legal aquele negócio que a gente não falou ainda hoje de dar nome, né? Aquilo torna mais divertido, tá, gente? Isso é muito legal. A gente começa a rir da gente mesmo. Depois que a gente passa a fase de processar a raiva que vem com isso. Passando essa fase, a gente pode começar a dar nominho para essas partes que a gente manifesta. Eu falo que eu tenho uma mais que é procrastinadora, eu tenho uma que é preguiçosa, eu tenho uma que, sei lá, é arrogante, que nem você falou, tem várias maisinhas aqui dentro, tem a mais que às vezes é grossa, e aí a gente pode começar a dar uns nomes diferentes para essas partes, para a gente ajudar nesse processo de entender que aquilo é um pedaço nosso, mas não é tudo que a gente é, para conseguir criar essa desidentificação e conversando com essas partes, né, que eu falo que todas elas, quando elas estão se manifestando, é porque elas estão trazendo alguma mensagem para a gente. Então, se a gente aprender a criar esse diálogo, né, que é um processo que você fala que você tem feito muito também, a gente começa a dialogar com essa parte e entender qual é a mensagem que aquela parte está trazendo para a gente naquele momento, que quanto mais a gente abafa e a gente não quer olhar para aquilo, ela vai começar a gritar cada vez mais alto, né? Então é legal a gente aprender a ver essas manifestações para já falar, tá bom, o que você quer me falar agora, fulana? Me fala aí o que tá rolando. Eu acho isso muito divertido, porque você começa a quebrar a seriedade de olhar para isso. Isso, fica engraçado, né? É muito curioso. E você começa a descobrir mesmo, aquilo ali vira um personagem e você começa, peraí, isso aí é coisa dela. Isso aí já começou, já não vem não, tem uma que é Maria, que é a vítima, assim, a que acha tudo horrível, começa a entrar num looping de negatividade quando alguma coisa sai errado, e ela é super vítima, ela acha que não vai nada dar certo, ela fala, Maria, agora não, pelo amor de Deus. E depois que eu escrever esse texto aqui, por favor. Sim, depois a gente conversa, calma que eu vou te dar atenção. E aí você mesmo começa a agir diferente naquele momento e guardar ali, depois vai e volta, conversa. E eu tenho feito no meu processo terapêutico muito isso, de conversar mesmo, literalmente. E tem sido muito legal, porque a gente descobre coisas que são novas pra gente, que estão lá no inconsciente de alguma forma, mas que conscientemente são novas. Então você vai fazendo descobertas sobre você. Por que você criou esse jeito controlador, workaholic, de ter que fazer tudo, centralizador? Porque eu tinha que fazer bem, eu tinha que ser boa para que as pessoas gostassem de mim. Então tem uma crença aí de que você precisa fazer alguma coisa para gostarem de você. E aí você começa assim, a se entender, né? Entender dinâmicas. Quando você fica muito codependente, esperando do outro uma resposta para o seu trabalho, para a sua forma de ser, para o seu comportamento, está sempre esperando do outro. Quanto que você gasta de energia e o quanto que você também acaba sendo egoísta com o outro, porque você não está nem olhando para o outro, você está querendo só que ele te dê uma resposta, uma validação. Exato. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Achei legal esse negócio de falar que tem as crenças por trás dessas partes, né? Que são muito importantes. Elas determinam o porquê delas estarem ali e trazem essas feridas da infância, né? Que a gente aprende, essas partes começaram a existir, a gente começou a esconder elas, na verdade, né? Não que elas começaram a existir, mas a gente começou a esconder essas partes por conta dessas crenças que a gente forma. Um pai, uma mãe ou alguém da família que fala alguma coisa, às vezes inconscientemente, e a gente fala, então acontece muito isso com criança pequena, né? A criança começa a dar aquele escândalo no meio do shopping e o pai e a mãe no desespero de não saber lidar com aquilo ali no meio daquilo tudo, às vezes acaba falando alguma coisa e a gente fala, então a gente cria aquela associação. Então, se eu
se eu sentir raiva, eu vou ser punido. Isso não é, eu não posso sentir raiva, sei lá. E aí a gente começa a criar essas crenças que vão gerando essas separações e essas partes que a gente começa a negar e rejeitar e entender que aquela parte não é boa, porque a gente foi punido de alguma maneira, então eu preciso esconder aquilo, porque aquilo não é bem aceito. Então, para eu ser amado, eu preciso esconder esse meu pedacinho aqui num lugar que ninguém vai ver. Sim, e esse assunto a gente poderia ficar falando horas, né? Poderia, tá bom, né? A gente já falou bastante. A gente falou que ia falar 20 minutinhos, eu nem sei quanto tempo passou, mas acho que passou uns 40. Mas é muito incrível assim a gente trocar sobre isso para expandir. Eu acho que tanto nos seus canais, né, quanto nos meus, eu consigo ver essa similaridade da gente se auto-observar, se auto-investigar, entendendo que a gente é muito mais do que aquilo que a gente acreditou até hoje que a gente é. Com Então, certeza. essa riqueza mesmo de poder olhar para si e se cutucar ali para entender do que se trata esse ser, para cada vez mais a gente conseguir viver quem a gente é. Eu acho que é o maior propósito da nossa vida é esse, poder manifestar e contribuir com o mundo com aquilo que a gente tem de bom, né? Com aquilo que a gente tem de... E aí bom é sem esse lugar do julgamento, aquilo que a gente faz bem mesmo, aquilo que a gente traz de único nosso. E é isso, eu acho que a gente está pensando em, de repente, fazer uns outros formatos sobre esse tema. Então, deixa aí o comentário de vocês, do que vocês acham, do que vocês sentem. Sigam a Maísa também, o trabalho dela. E aqui, provavelmente, não sei como é que a gente vai montar isso. Algumas pessoas vão me conhecer através dela e vão ter a oportunidade de conhecer o meu trabalho. Eu hoje trabalho com leitura da aura e escrita intuitiva, que são dois processos que eu conduzo para você ter mais consciência sobre quem é você mesmo, quem são, como é que são essas dinâmicas, como que elas acontecem. E o que eu mais uso de material para o meu trabalho são as minhas próprias experiências. Então, tudo que eu falo, para o meu cliente, na verdade, eu estou falando antes para mim, estou experimentando em mim, vendo o que acontece, e eu trago muito disso nos meus contatos, nos meus processos de facilitação. Então, também é um convite. Sim, eu também. Eu falo que para mim isso é congruência. Se eu tô aplicando em mim, como é que eu vou falar alguma coisa que o outro tem que fazer, que o outro pode fazer, que o outro não sei o quê, coisa que eu tô vendo nos outros, eu não tô vendo aquilo em mim primeiro, né? Para mim tudo começa comigo. Sim, muito incrível. Então é isso, né? Então pronto, foi ótimo. E deixem comentários de vocês para a gente poder saber em que tocou esse tema em vocês. Vamos trocar, vamos expandir. E de repente a gente volta aí com novos formatos sobre esse mesmo tema e ampliando. Exatamente. Fala pra gente se foi interessante, o que vocês gostaram, se despertou alguma reflexão aí, se tiver alguma pergunta para fazer também, fica à vontade, escreve. Se quiser mandar no privado também, se não quiser falar na frente de todo mundo, tá tudo bem, pode mandar. E é isso. Então, obrigada, Maísa. Obrigada pela participação também. Adorei a troca. Obrigada, internet, por ter funcionado hoje. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.